Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor, Senhor Jesus. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor por ti, Jesus. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Por ti, Jesus. Senhor, me louvar, meu coração. Espírito Santo, chama, me curar, chama, Senhor, fala, me toca, a questão do amor. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim
alcançando amor. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Por ti, Jesus. Consumido minha penas e aquecer a chama do meu amor. Homem se Senhor Deus Pai, estende a mão com a igreja. Aqui está um coração, aqui está uma alma, Senhor. Sabe, nós somos felizes de entregar a tua oferta. Isso não é preço para a gente, Senhor. Como a tua palavra diz, que a oferta tem que ser voluntária, não tem que ser de peso, Senhor. E eu creio, Senhor, que essa oferta não é de peso, não é por obrigação, não é por pressão, não é por manipulação de homens. Esse não é o nosso querer, isso não é a nossa vontade, isso não é a intenção de ninguém aqui. A nossa intenção é ver vidas sendo salvas. Esse é o projeto de Deus, do Senhor em primeiro lugar. E nós cremos, Senhor, nós cremos nesse crescimento, nós cremos nessas vidas sendo salvas. Sabe, não é para agradecer homens, não é para agradecer pessoas, não é para falar que nós somos bons, é para falar que o Senhor é bom, que a misericórdia do Senhor dura para sempre, que aqueles que não eram são, porque os loucos são usados em sabedoria pelo Senhor. Nós cremos, Pai, nós cremos que cada um centavo que entra aqui, Pai, é consagrado na tua obra, na tua vontade, no teu querer, Pai. Que cada um centavo aqui, ó, é para ter uma glorificação, é para o Senhor ser adorado, Pai. Não importa a quantidade, não importa o valor depositado, não importa o coração, em espírito, em verdade, papai, e em verdade, ofertando e entregando para a tua honra, para a tua glória. Eu oro para que o Senhor abençoe, para que o Senhor, Deus, traga provisão para todos que estão aqui. E que nós sejamos um no propósito de ver todo o reino crescer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar mais uma vez. Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. O homem, seja ele quem for, não tem nada a te oferecer se não for pela graça e misericórdia do Senhor. Mesmo quando isso não se trata das coisas do reino diretamente, todo ser humano, aquilo que ele tem, aquilo que ele é capaz de realizar, se não fosse o Senhor, se Deus não tivesse permitido, ele mesmo não seria capaz, mesmo que ele não reconheça isso. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus e para ele. Então, tudo que você tem, tudo que você é simplesmente pela graça e misericórdia do Senhor. E eu em mim mesmo reconheço que eu não teria nada, mais nada para te oferecer nessa noite, se não fosse pelo Espírito Santo. E eu te convido a orar junto comigo, para que o Espírito Santo venha e nos alimente, nos traga o pão, a palavra que é o próprio Senhor Jesus. Pai, eu reconheço quem sou, eu sei dos meus momentos a sós com o Senhor, e ali eu posso ver quão miserável sou, como eu sou pequeno, como aquele DVD do meu filho mostra a formiguinha diante de um menino. Talvez eu seja ainda menos que essa formiga, Pai, porque eu sei que eu preciso, eu dependo do Senhor. Eu sei que a minha justiça, Pai, não promove nada. Eu sei que Deus, sem o Senhor, eu nada sou, nada tenho, não sou capaz de gerir, cuidar, não sou capaz de liderar, não sou capaz de ensinar, não sou capaz nem mesmo de amar, Senhor. Mas eu reconheço que Tu és tudo. E eu abro meu coração, Pai, a ser o primeiro a ser ministrado nessa noite. Eu quero viver o que esse primeiro louvor que nós cantamos diz. Não quero usar máscaras, Pai. Não quero fingir, não quero mentir. Quero que a palavra seja, em primeiro lugar,
para tratar com a minha vida, para me ensinar, para me corrigir. E, consequentemente, a lã que eu mesmo tiver sobre mim, sobre a minha família, a lã, em primeiro lugar, que nascer sobre a minha vida, consequentemente vai atingir a tua igreja, consequentemente essas pessoas vão entender o teu propósito, consequentemente essas ovelhas serão ovelhas que darão também muita lã, serão ovelhas que darão também frutos, porque a Bíblia diz que nós somos chamados a dar frutos, Pai. Eu quero me humilhar, eu quero declarar, Senhor, que eu dependo exclusivamente do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida como um bisturi na mão de um médico. Toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração, seja ao único que é digno. E esse se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você crê, diga um amém. E pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glórias a Deus. Estamos aí, amém? Não é que eu estou indo bem com esse tequinho aqui de tecnologia, né? O terceiro ponto está dando tudo certo, até agora ele não bateu em mim, não bate nele, amém? Mas hoje eu me controlei, a bateria do tablet está meio zerada, então eu imprimi a palavra também. Se falhar, né, a gente está preparado aqui também. Queria que você abrisse a sua Bíblia, antes de tudo, lá em Mateus capítulo 11. Mas eu não vou te falar ainda o versículo. Abra lá em Mateus 11. Você, quando eu disser o título dessa mensagem, eu vou pedir para você repetir para a pessoa que está do seu lado ou próximo a você. Aí você vai matar o versículo. Talvez você vai saber o que o versículo diz. Mas por hora, abra aí Mateus 11 e diga assim para quem está do seu lado. Aprendei de mim. Mais uma vez, aprendei de mim. Amém. Foi isso que Jesus disse, amém? Calma, né? Você não está pedindo para a pessoa ali te copiar ou dizendo que ela tem que aprender diretamente de você, mas algo que Jesus disse, e agora sim eu quero que a gente leia, que está lá no versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então encontrareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus aqui nesse versículo traz para si toda a responsabilidade de ser exemplo. Jesus nesse versículo traz para si, concentra em si mesmo, toda a responsabilidade de ser um espelho, de ser um modelo a ser copiado. Quando ele diz, aprendei de mim, ele está dizendo, olha para mim, veja como eu faço, olha para mim, veja como eu caminho, olha para mim, veja como eu resolvo, veja as soluções que eu dou, e então copie, então faça igual, aprenda. Aprender é o ato de assimilar um novo ensino, é o ato de você assimilar aquilo que estão te passando, entender e então, consequentemente, praticar. Quando você aprende a escrever de fato, você ali, poxa, agora eu aprendi. É porque o assimilar do conhecimento te levou à prática, ao êxito. Você consegue, então, reproduzir o que você aprendeu. Então, quando Jesus diz, aprendei de mim, Ele está nos motivando, está nos chamando a tê-lo como exemplo e reproduzir as suas atitudes. Diga assim, reproduzir as atitudes de Jesus. Amém? Muito simples, né? Um desafio que o Evangelho propõe. Talvez você já tenha até visto aquele filme, O que Jesus Faria, não é verdade? É um filme cristão que está aí fazendo muito sucesso, uma vez que o título é muito sugestivo. O que Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação ou naquela outra? Né? E é o que eu quero trazer essa mensagem nessa noite. Eu quero extrair algo específico desse versículo. A sequência diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Diga humilde. Humilde. Amém.
Nós vamos falar hoje sobre humildade, amém? Porque a humildade, de fato, é o princípio para que alguém possa aprender. Sem humildade, você não aprende. Talvez você conheça alguém que tenha dificuldade em ser humilde. E eu vou te dizer, você vai ter dificuldade em ensinar algo novo para essa pessoa. Porque quem não é humilde não está disposto a aprender. Quem não é humilde não está preparado para o novo, para aprender. É muito difícil você aprender algo se você não tiver a humildade de se sujeitar ao ensino e ao ensinador, ao mestre que está ali. A quem está lecionando aquele novo conceito, aquela nova ideia ou aquela nova prática. Você tem que se submeter, você tem que reconhecer, poxa, ele sabe mais do que eu. Ele está capacitado a me ensinar. E quando nós olhamos para Jesus, queridos, não há dúvidas, não fica nenhuma pulga atrás da orelha. A Bíblia diz que ele veio a esse mundo sem pecado, se fez pecado por nós. A Bíblia diz que ele estava destinado a morrer num sepulcro qualquer, mas foi colocado junto dos ricos, foi colocado num belo sepulcro, porque da sua boca não saiu dolo, não saiu palavra torpe, da sua boca não saiu engano. Jesus não pecou, veio à terra sendo modelo, por isso tem a capacidade de nos ensinar sobre humildade. Eu coloquei aqui alguns pensamentos de alguns pensadores que falam sobre a humildade, para que você vá assimilando esse conceito de humildade. Confúcio, que é um pensador não cristão, amém? Mas o que ele disse é importante, diz assim: o topo da inteligência é alcançar a humildade, ou seja, humildade ligada ao aprendizado. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Tem um outro pensador aqui, francês, eu não vou me arriscar a falar o nome dele em francês, porque eu não vou pagar esse livro, tá? Mas é Voltaire, está escrito, né? Voltaire, talvez, tá? Mas seja como está. A humildade exprime uma das raras certezas das quais estou certo, de que ninguém é superior a ninguém. A humildade exprime uma das raras certezas de que eu estou certo, de que ninguém é superior a ninguém. Outra frase desse mesmo pensador: os homens erram, mas os grandes homens confessam que erraram. Amém? Os homens erram, mas os grandes homens reconhecem que erraram, confessam, apresentam o seu erro. Amém? Um pensamento de Benjamin Franklin: ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia e com os inferiores é nobreza. Amém? Mais uma vez, a humildade aqui indispensável na nossa vida. Querido, Jesus, quando veio ao mundo, veio à terra em forma humana, ele, em seus ensinamentos, palavras que resistiram até os dias de hoje. Você vê, o mundo passou por mudanças políticas, o mundo passou, de fato, por mudanças sociais, culturais. O mundo sofreu várias transformações ao longo do momento em que Jesus veio e viveu em nosso meio. Houveram muitas transformações, muita coisa aconteceu, como nós citamos. Mas por que as palavras de Jesus resistiram? Porque aquilo que Jesus tratou ali nos evangelhos, aquilo que ele ensinou, tudo que ele passou ali para os seus discípulos, por que permaneceu? É um conceito de liderança muito forte. E eu quero saber se alguém se arrisca. Por que as palavras, porque elas foram respaldadas pelo próprio Deus? Claro, é óbvio, né? Deus mesmo enviou o seu Filho. Mas tem algo por trás disso. E eu quero te dizer, porque Jesus foi exemplo de tudo que ele ensinou. Sabe aquela cultura de dizer assim para o filho: ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, não, filhinho, esse aqui não pode, só o papai pode. Dependendo, se você estiver falando do computador, não entenda mal, claro, né? Ali é criança pequena, mas eu estou falando de conceitos. Às vezes o pai, por exemplo, é fumante e não quer que o filho fume. Querido, você não vai ter como cobrar o seu filho.
Você não vai ter moral para exigir do teu filho o contrário, uma vez que você também não pratica. Como é que você vai ensinar o seu filho a ser honesto se você é desonesto? Como é que você vai ensinar as pessoas que você tem falado do amor de Cristo a amar, a perdoar, se você guarda mágoa, se você não perdoa? Por isso que as palavras de Jesus não foram apagadas. Por isso que os seus ensinamentos não foram suplantados pelo tempo ou por nenhuma dessas mudanças. Jesus nunca escreveu nenhum livro, mas está aqui tudo o que ele diz. E influencia as massas até os dias de hoje. Nós somos prova disso. Estamos sendo influenciados pela palavra do Senhor, desejando aprender mais, porque Ele mesmo foi exemplo. Eu quero que você abra um texto da sua Bíblia comigo. Abra Mateus, capítulo 20. Você talvez já esteja em Mateus. Vá lá para Mateus 20, versículo 28. Jesus era exemplo de tudo que Ele mesmo ensinava. Você quer que as pessoas aprendam com você, você tem algo a ensiná-las, você tem algo a mostrar, você pai de família, você quer ensinar algo, você precisa ser o exemplo daquilo. Diz assim o versículo 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio servir, então Ele ensinou e exigiu dos seus discípulos que também se tornassem verdadeiros servos. Ele não simplesmente exigiu que os discípulos o servissem. Olha, eu sou o Cristo enviado por Deus vivo. Eu sou Deus encarnado. Vocês façam tudo que eu mando e ponto final. Traz aqui o meu cálice de vinho. Traz aqui o meu pão. Traz logo o meu damasco. Vai, Pedro. Agiliza, meu irmão. Demorou muito. Não. Ele serviu. A Bíblia mostra uma ocasião onde ele lava os pés dos discípulos. Ele mesmo lava e enxuga os pés dos discípulos. E nessa passagem que ele diz, o Filho do Homem veio para servir. Mas mais do que servir, ele veio ensinar o verdadeiro Evangelho. Um cristão que não sabe, não tem a capacidade de servir o seu próximo, está inadequado para caminhar com o Senhor. O servir é algo indispensável. O aprender de mim, quando Jesus fala que sou manso e humilde de coração, está embutido algo como servir o próximo, como estar presente ali no momento de dificuldade do outro, e simplesmente servir, simplesmente se dispor. Jesus deu esse exemplo. Tem líder que muitas vezes não tem essa sensibilidade, acaba usando da voz de comando, acaba usando apenas da sua visão de liderança e da sua autoridade, só cobra, mas não participa, não se envolve, não ajuda a desenvolver. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Não estão ali dando o exemplo. Porque não há nada mais forte do que o exemplo na hora de ensinar alguém. Não há nada mais precioso que você poder dizer, olha, deixa eu te mostrar, é assim. Faça como eu estou te mostrando. E foi isso que Jesus fez. Eu quero que você abra também lá em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o último evangelho. João 13, 14. Diz assim: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o, como está escrito aí? Exemplo. Eu vos dei o exemplo. Amém? Glória eu a Deus. Vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus aqui é categórico, incisivo e claro. Se eu, Senhor e Mestre de vocês, Jesus dizendo aos seus discípulos, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque assim como eu dei o exemplo, vocês devem fazer. Olha que impacto. Olha a diferença de dar um comando sem ser exemplo.
Imagine Jesus dizendo, vocês são obrigados a lavar os pés uns dos outros. Vocês devem servir uns aos outros. Jesus, Pedro está com frieira. Está louco? Nem gosto. Deixa. Fulano está com chulé. É o contexto ali, tá? De Jesus lavando os pés. Não. É para você lavar. Não. Jesus antes foi, prestou, lavou, serviu. Então, quando nós nos tornamos exemplo de algo, o nosso ensinamento se torna muito mais forte, muito mais eficaz. Todos nós, quem aqui tem alguém na família que você deseja muito ganhar para Jesus? Todo mundo, né? Todo mundo. Tem alguém que você deseja influenciar com a palavra. Querido, seja um exemplo. Aprenda com Cristo. Reproduza aquilo que Cristo faria. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil. É tão simples, mas ao mesmo tempo se torna tão complexo. Se você não entender o que a Bíblia está dizendo, se você não entender que muito maior e muito mais forte do que as suas palavras de condenação, de apontamento, está errado, é você se tornar o exemplo do certo, você se tornar a referência do correto. É assim que ensina, é assim que você influencia. Amém? Jesus ensinou isso. Jesus ensinou isso. E agora, eu quero também que a gente venha aprender especificamente algumas características do que é realmente ser humilde. Jesus antecipou nas suas mensagens grandes males que a gente enfrenta hoje. Jesus já falava sobre ansiedade, está lá em Mateus 6, ele já falava do mal que a ansiedade causa a nós. Hoje em dia, se o computador demorar 5 segundos para o teu clique, você fica ansioso. Você acha que ele já não está tão rápido quanto ele estava ontem. Uma vez eu vi isso na minha vida, eu fui no drive-thru, não era drive-thru não, mas eu fui na lanchonete McDonald's e eu devo ter esperado ali 6 ou 7 minutos. E quando eu vi, eu estava impaciente por esperar 5 ou 6 minutos, por esperar 2 minutos a mais. Consequência dos nossos dias, consequência da globalização, de um mundo que vive, né, uma reprodução, um avanço tecnológico muito grande, onde tudo é na base do imediatismo. Eu assisti um filme que o menino, ele telefonava ou ele mandava uma mensagem do seu iPhone, do seu tablet, eu não me lembro, para babar na cozinha, para que ela trouxesse o leite dele na sala. Ele não ia lá na sala, por favor, olha, você pode fazer um leite para mim assim que você desocupar? Não, ele conectava lá e achava o número lá da empregada e mandava, olha, quero o meu leite agora. Nós estamos vivendo uma sociedade ansiosa. A ansiedade é o grande mal. A ansiedade traz transtornos psíquicos, é verdade. Se você for um psiquiatra, ele vai te ensinar os males da ansiedade. Esses dias eu fiz um teste. Eu parei a minha McLaren, para quem conhece, né, ali, o Dálmata, né, não está tão ruim assim, né, só umas manchinhas, não são muitas, amém? E eu falei, vou fazer um teste com quem está atrás de mim. Quando abrir o sinal, eu vou esperar 5 segundos para poder partir. E aí, abri o sinal e eu fiquei 1, 2, 3. Mas aí eu falei, eu me senti mal de fazer ele esperar 5 segundos. Eu acabei saindo. Mas a minha ideia era esperar 5 segundos e ver a reação de quem estava atrás de mim. Mas ao tentar esperar 5 segundos, eu já não consegui. E eu acabei sendo impaciente e fui. E se a gente notar, o mundo está indo dessa maneira. E Jesus avisou sobre a ansiedade. Jesus falou sobre a violência. Jesus falou sobre a intolerância. Jesus pregava sobre a intolerância, sobre a ganância, o amor ao dinheiro. Pecados que estão diretamente ligados à natureza orgulhosa do homem. Diga assim, a minha natureza orgulhosa. Querido, infelizmente, eu e você, nós temos dentro de nós um ser orgulhoso, um ser mesquinho, que só olha o próprio umbigo. Eu tenho. Por isso que a Bíblia ensina a gente mortificar a nossa carne. Por isso que a Bíblia ensina o tempo inteiro a anulação do meu eu. Você está aprontando, né,
Eu estou vendo o pessoal olhando ali, eu já ia dar uma bronca na igreja, você causando, né? Brincadeira, hein, meu? Fica à vontade, viu, Guto? Você sabe que eu te amo, tá bom? Senta logo, senão esse olhinho na unção vai voar aqui na sua cabeça. Tá? Queridos, Jesus já havia dito sobre tudo isso. Como, pastor? Há mais de 2000 anos atrás, revelação. Revelação é a palavra que vem de Deus, a palavra profética. Jesus já sabia tudo que nós enfrentaremos hoje. A palavra de Deus é atual. A Bíblia não é só atualizada, ela é atual, ela é presente nos dias de hoje. E porque todos esses pecados estão ligados à nossa natureza orgulhosa, o que Jesus disse no versículo 29 de Mateus 11? Aprendei, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Olhem para mim e reproduzam o que eu sou, porque eu sou humilde. E quando você é humilde, você tem a grande chance de aceitar o que Deus tem para a tua vida. Quando você é humilde, você tem a grande chance de entender que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele é Senhor, que Ele é maior do que você, que Ele é aquele que sabe o melhor para a tua vida, então você se submete à palavra. Quando você entende que Ele é Deus, você entende que Ele colocou pessoas para te dar direções, para cuidar da tua vida, e que você deve também se submeter às mesmas. Quando você é humilde, você tem sede de aprender. Quando você é humilde, você reconhece os teus erros. Você reconhece aquilo que precisa ser mudado. Não é a música da Gabriela, não. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Que, aliás, é demoníaco, né? Se você estiver assistindo Gabriela, meu irmão, você não entendeu nada sobre Jesus. Nada. Querido, quando você é humilde, você enxerga quem você realmente é. E aí você começa a se abrir para uma transformação. Eu quero agora que a gente, em alguns tópicos aqui, eu prometo ser breve, a gente vai aprender um pouco mais sobre humildade. A primeira coisa que eu quero que você aprenda, ser humilde é reconhecer quem somos sem Deus. Diz assim, ser humilde é reconhecer quem somos sem Deus, longe dele. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó. Livro de Jó, antes de Salmos, se não me falha a memória. Jó capítulo 15, seja rápido. Amém? Seja rápido para que a gente ganhe tempo. Livro de Jó, capítulo 15. Está lá antes de Salmos. Vamos ver qual é a condição realista do homem sem Deus. A Bíblia não dá uma visão pessimista do homem sem Deus. A Bíblia dá uma visão realista do que é você sem Deus. Jó capítulo 15, versículo 14, diz assim: que é o homem para que se purifique, e o que nasce de mulher para que fique justo. Eis que nos seus anjos não confia, e nem os céus são puros aos seus olhos. Querido, isso é forte. A Bíblia diz que Deus nem nos seus anjos confia, e nem mesmo os céus são puros aos olhos do Senhor. Está aqui na palavra. Porque a santidade de Deus é algo intangível, inexplicável. Ele é santo, Ele é Deus. Ele é a luz, Ele é a fonte. A luz não brilha e reflete quem Deus é. Deus, Ele é a própria fonte de toda a luz. Ele é santo. E se você pensar que Ele não confia nem nos anjos, não confia mesmo, porque quando Lúcifer caiu, uma parte dos anjos, a terça parte dos anjos também caiu junto. Então, quem é o homem para que diga que pode caminhar sem Deus? Quem é essa pessoa que está olhando para si, cheio do seu eu posso, mas eu faço? Repare, uma pessoa que traz muito eu nas suas frases é uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que precisa parar para reconhecer quem ela é sem o Senhor. E a Bíblia está dizendo que o homem não é nada para que seja puro ante o Senhor. A Bíblia diz que nós somos purificados pelo sangue de Cristo. E não fosse esse sangue, meu irmão, nós estaríamos fritos, literalmente. Abra também Romanos capítulo 3. Eu quero que
esse ensinamento seja latente no teu coração. Ser humilde é reconhecer quem somos sem Deus. Romanos capítulo 3. Vocês não estão com sono não, né? Amém, né? Glória a Deus. Dá um amém, a gente já fica melhor. Amém? Senão eu jogo água aqui, tá? Tem 2 copos de água aqui, eu miro e você joga. Romanos 3, versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Ah, então beleza, pastor. Se não há ninguém, estou saindo fora. Vou tocar o terror no mundão. A Bíblia está dizendo mesmo que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Eu quero que você entenda que a Bíblia está falando da tua natureza original, vinda do pecado. A Bíblia está mostrando o ser humano sem Deus. E o ser humano sem Deus, por mais bem intencionado que seja, ele não é capaz de reproduzir o bem, porque o bem vem do Senhor. O homem sem Deus, ele não é capaz de ser puro. O homem sem Deus, ele não nasce espontaneamente o desejo de buscar o Criador. Aqui a Bíblia está dando um entendimento da sua natureza humana, para que você olhe e fale, Senhor, eu quero fazer diferente, eu quero depender do Senhor. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, ou pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu não quero viver na natureza humana, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu estou entendendo que sem o Senhor eu nada posso fazer. Não há um justo nem um sequer. Porque a Bíblia diz que a justiça humana é semelhante a trapos de imundícia. O ser humano não tem a capacidade de se justificar perante a Deus. Aquele que bate no peito para se justificar perante o Senhor sem se lembrar do sangue de Cristo é o maior dos pecadores, é o maior dos mentirosos. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado já pecou. A Bíblia diz que aquele que não diz não mentir, já se fez mentiroso. Você é falho, você é pequeno. Por isso você precisa ser humilde, por isso você precisa aprender com Cristo. Por isso você precisa entender que você depende de Deus para acertar. Uma coisinha pequena na sua vida, você depende de Deus para mudar, senão você não muda. Porque a sua natureza é, como diz aqui, inútil. Inútil. Não tem propósito para uma vida sem Deus. Não há propósito para uma vida longe do Senhor. E essa é a primeira característica. Amém? Ser humilde é reconhecer quem somos sem Deus. Ser humilde, segundo tópico, é reconhecer que precisamos de Deus e que é uma questão não apenas de opção, mas de vida ou morte. Diga assim, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. E essa é uma questão. Não apenas de opção, mas de vida ou morte. Você tem que ter essa radicalidade imprimida no teu ser. Se você acha que você serve a Deus, que você escolheu, você é muito bonzinho, reveja os seus conselhos. Eu sirvo a Deus porque eu necessito em primeiro lugar. Porque é uma questão de vida ou morte, uma questão de sucesso ou de fracasso. Eu preciso, eu anseio, eu não sou nada sem Ele. Ser humilde é reconhecer que precisa de Deus. Que precisa de Deus em todos os momentos, em qualquer circunstância. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 6. João capítulo 6. Você está em Romanos, volte aí alguns livros. Primeiro eu reconheço quem eu sou sem Deus. Eu não sou nada. Mas tem gente, querido, você pode pensar, mas o tópico 1 é igual ao 2. Tem gente que entende que não é nada sem Deus, mas não decide caminhar com o Senhor. Não reconhece, então, que precisa caminhar. E a Bíblia diz aqui no livro de João, capítulo 6, no versículo de número 68. É uma velha passagem, bem conhecida, e nós vamos ver só o final dela. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras
de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus em João 6 dá uma palavra muito dura à multidão. Jesus chama a multidão, entre outras palavras, de mortos de fome, de interesseiros. Você pode ler João 6 na tua casa depois. Uma palavra dura. Muitos abandonam Jesus nesse momento. A Bíblia diz que alguns viram e dizem: essas palavras são duras demais. Eu não preciso escutar isso. Tem muita gente que está longe de Deus porque não aceita ser confrontado. Não aceita o seu pecado ser confrontado. Prefere dar as costas, prefere sair. Quando você reconhece que você precisa de Deus, você deixa o seu pecado ser confrontado para que haja transformação. E aqui, Jesus confronta aquela multidão e muitos dão as costas. Então ele olha para os seus discípulos e diz: vocês também não vão? E vocês não vão fazer companhia a essa multidão? Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo e tendo uma revelação de Deus, fala: Senhor Jesus, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu nasci em lar evangélico. Já fui Raimundo. Quem sabe o que é Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Já fui Raimundo. Queria servir a dois senhores. A Bíblia diz que não dá. Enganado estava eu. Estava servindo o diabo e achando que estava conseguindo fazer um jogo de cintura. Já fui crente Raimundo. Mas não consegui me apaixonar pelo mundo. Totalmente, nunca. Porque quando a Bíblia diz que aquele que conhece a verdade o liberta, a verdade mostra para você quem de fato Deus é e o quanto você precisa dele. Quando você entende que só Ele tem as palavras de vida eterna, eu não conseguia ficar muito tempo no mundo, eu não conseguia alimentar a minha carne a tal ponto de me colocar tão longe de Jesus, porque eu sabia que só Ele tinha as palavras de vida eterna. Só Ele tinha. E a humildade te coloca a caminho desse reconhecer de que você precisa do Senhor. Lá em João 14,6 ele diz que Ele mesmo é o caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Ser humilde, terceiro tópico, é aceitar ajuda. Amém? Ser humilde é aceitar ajuda. Aceitar ajuda não só de Deus, mas também das pessoas. Porque Deus coloca pessoas para te abençoar. Amém? Eu já contei isso em outro culto. Eu não me lembro em que ocasião, mas eu já disse aqui. Eu achava que eu era humilde por poupar as pessoas de esforços ao meu favor. Não precisa. Não fica tranquilo. Eu achava que isso representava humildade. Não, eu estou poupando aquele esforço, a pessoa queria, mas ia custar algo para ela, melhor não, eu me sacrifico aqui. E um dia Deus falou para mim: você é orgulhoso. E o seu orgulho está mascarado, o seu orgulho está disfarçado de uma falsa humildade. Porque o verdadeiro humilde aceita ajuda, o verdadeiro humilde fala: poxa, você ia me ajudar muito se você fizesse por mim. Eu preciso mesmo. Pode me ajudar? Olha, eu não consigo. Porque é difícil você olhar no olho de alguém e falar: eu não consigo. Você me ajuda? Não é difícil? Não tem momentos que isso é difícil fazer? Mas ser humilde é aceitar ajuda. É aceitar uma opinião. Olha, se você fizesse diferente, daria certo. É difícil, tem que ter uma humildade, uma sensibilidade. Deus falou para mim: você é orgulhoso. Teve vezes de eu caminhar, a pessoa ia me dar uma carona, a pessoa ia me dar um translado muito mais tranquilo, eu ia de carro, e eu falava: não, fica tranquilo, não se preocupa. E no meio do caminho, eu cansado, por que eu não aceitei a ajuda, meu Deus? Quis dar uma de bonzinho. Isso é falsa humildade, isso é orgulho. Diga assim: quem é humilde? Aceita opiniões. Aceita a ajuda das pessoas. Porque sozinho eu não consigo. Amém? Que é uma prova de que ser humilde é aceitar a ajuda das pessoas. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu gosto de lembrar, não tem nada a ver com Coríntios, amém? Deus não faria
essa transgressão à sua palavra, amém? Não faria isso. Eu quero deixar muito claro que é primeiro aos Coríntios. Só no melhor time do mundo. Tá? Que, meu Deus, eu prefiro ser sei lá, 25º, ser o nono, tem que ser o primeiro, meu. Não, o primeiro não vale. Isso, 1 Coríntios 12. Nós não vamos ler todo o versículo, todo o capítulo, mas a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um, presta atenção, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Como o Bruno disse, em um Espírito e um coração, formamos um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, ela deixará de ser do corpo por isso? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Até aí. Está claro para você já? Porque você precisa das pessoas? Será que você já conseguiu entender por que você precisa de quem está do seu lado? Será que você conseguiu entender por que você não pode caminhar sozinho? Não vem com essa história, não. Melhor sozinho, eu prefiro caminhar. Não existe isso. O pé não pode dizer, eu vou sozinho, mas se o cérebro não comandar, o pé não sai do lugar. E se o cérebro quiser chegar até aquele galão de água e o pé não quiser obedecer, também não acontece. Por isso nós precisamos uns dos outros. Se todo mundo tivesse o dom para pregar, como é que a gente ia fazer na hora do louvor sem o Rodrigão? Não é verdade, Rodrigão? Se todos fossem chamados para ser no louvor, quem ia cuidar das crianças agora para você estar confortavelmente ouvindo a palavra, sem os gritos do Benjamin, sem o Benjamin apavorando a mesinha junto com as outras crianças ali, pedindo bala de 5 em 5 minutos. Papai quer uma balinha o dia inteiro assim, acaba logo esse saco de bala o dia inteiro. Papai quer uma balinha, não posso mentir, ele sabe que tem. Ele me vê pegando no saco lá, um monte, não tem jeito. Entendeu? Queridos, nós precisamos uns dos outros. A igreja é um corpo. A igreja não é só pastor, não é só levita, não é só infantil, é todo mundo junto. Eu duvido que Deus não te deu algum talento. Duvido. Você não tem como provar para mim que Deus não... Só tem um pastor, mas você tem algum talento, todo mundo tem, cara. Deus, ele é criativo. Ele distribuiu o corpo dessa maneira. Ser humilde é aceitar ajuda, amém? Seja humilde. Quando alguém te der uma opinião, aceite. Quando alguém te oferecer uma carona, vá. Quando alguém quiser te pagar um lanche, diga, opa, eu topo. Mas para de ser milionão, viu? Não fica pedindo. Deixa rolar o negócio. Deixa ser espontâneo, né? Não vai dar direto pro irmão, pô, você viu lá do pastor brigou, irmão. Se quiser pagar um lanche aí, ó, tô de boa, aceita, né? Calma. Deixa o negócio ser espontâneo, entendeu? Eu aprendi, trabalhei um período com o pastor José Gonçalves, e ele disse assim, uma vez ele ensinou, e eu aprendi. A terra nunca diz não para a semente. A terra nunca diz não. Não tem como você ir lá lançar a semente, a terra não vai não aceitar aquela semente. Você é terra fértil. Quando alguém semeia alguma coisa na tua vida, falou, irmão, é de Deus. Eu profetizo mais sobre a sua vida, mas obrigado. Como terra eu recebo a tua semente. É bênção. Amém? E também aprenda a ofertar e ser bênção na vida dos irmãos. Servir uns aos outros. Ser humilde e aceitar ajuda. Amém? Penúltimo tópico, se não me falha a memória, ser humilde é não esconder, perdão, eu estou me antecipando. Ser humilde é ajudar e não julgar. Aí é alguma coisa importante. Ser humilde é ajudar e não julgar. Não julgar não quer dizer que eu não vou falar que a pessoa está errada. São coisas diferentes. Eu posso chegar para o meu irmão e dizer, cara, você errou, você pisou na jaca. Não é o caso, tá, Thiago? Fica calmo.
Você pisou na jaca, isso está errado. A Bíblia diz que teria que ter sido diferente. Mas, meu irmão, quero te dizer, o sangue de Jesus tem poder para perdoar e estamos juntos. E aí, como é que a gente vai mudar essa história? O que você precisa de? Porque é diferente você falar, está errado. Não conhece a Bíblia, está vendo? Está em pecado. Tomara que Deus castigue, meu irmão. Lembra da mulher que estava sendo julgada ali pelo corpo farisaico, a maior autoridade daquela época. Estavam ali cada um segurando uma pedra, prontinhos para queima de arquivo. Eu sempre conto essa história, a visão teológica é de que, segundo os conceitos judaicos, o homem que praticou adultério teria que estar ali junto para ser apedrejado. Por que ele não estava? Por que ele não estava? Porque aquele momento onde a mulher ia ser morta a pedradas era queima de arquivo, para que ela não desse a língua nos dentes. Provavelmente, daquela cúpula farisaica, haviam muitos que tinham se deitado com aquela mulher também. Essa que é a real, estava todo mundo ali corrompido e sendo hipócrita. Não, ela é pecadora. Chega mesmo, Léo, vem aí. Não dá trabalho igual hoje, não. Fica quietinho. Brincadeira. Provavelmente aqueles homens estavam envolvidos naquele pecado, então eles estavam procurando uma forma rápida de matar aquela mulher. Alguns defendem conjectura. O que é uma conjectura? É eu colocar algo, eu fazer uma ilustração que não fere, pode não estar escrito na Bíblia, mas não fere o princípio da palavra, não altera o conteúdo. Então alguns teólogos dizem que quando Jesus escrevera na areia, provavelmente ele estava escrevendo o nome de alguns envolvidos ali no pecado. Estava escrevendo, estava denunciando, tipo assim, ó, fulano, e eles ali querendo apedrejar a mulher. Embaixo, Beltrano. Então, eles foram surpreendidos por aquela atitude de Jesus. E ele interveio, parou e disse, se alguém não tem pecado, então comece. Ao fim da história ele diz, olha, vá e não faça mais isso. Vá e mude o seu caminho. Mas ele não entrou para julgar, ele entrou para ajudá-la, para salvá-la. Quem julga não pode ajudar, amém? Quem julga não pode ajudar. E a Bíblia não te dá esse direito. Não, mas a fulana, olha, é difícil, mas pode ser a situação que for. A Bíblia diz que só tem um juiz, Jesus Cristo. Está lá em Tiago, você pode ler. A Bíblia não te dá a condição de juiz, porque você não é justo por si só. Você depende do sangue, e se o fulano errou, ele também depende do sangue, assim como você. Então não julgue, ajude, não aponte, estenda a mão, não seja omisso. Se você é verdadeiramente amigo e ama essa vida, você vai dizer, o que você fez é errado, é pecado. Eu sempre lidei assim com as minhas ovelhas, com aqueles que foram meus liderados, eu sempre pude dizer com muita transparência, você errou, você feriu a palavra, você conhece, sabe que fez errado, mas olha, há uma nova chance, se você quiser, Deus pode mudar essa história, e aí, vamos caminhar. É dessa maneira, se você julgar, não pode ajudar, ser humilde é ajudar. Porque naturalmente, quando você julga, você está sendo orgulhoso. Naturalmente, quando você aponta o dedo, você está esquecendo que você é tão falho quanto. E se aquela pessoa errou nessa ocasião, você poderia ter errado na outra. Quando vocês estão entendendo isso, digam amém. 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 Ser humilde é não esconder as nossas fraquezas e limitações. Amém? Tem gente que gosta de ser o super-homem. O cara chega, ele nunca está triste na igreja. E se você está triste, ele já toma pronto. Ô, irmão, a alegria do Senhor é a nossa força e tal. Não uso máscaras para ele, não funciona. Porque o cara está sempre bem, não tem problema, não sofre. Que, meu coração é esse, de pedra. Esconde as fraquezas. Não, tudo dele é melhor, tudo dele ele já sabe, você vai ensinar. Não, eu já sei, eu já fiz, Tem que ter cuidado. Ser humilde é reconhecer os seus pontos negativos também. Falar, poxa, eu tenho dificuldade aqui. Hoje eu não estou bem. Hoje algo me atingiu. Algo me machucou. Você pode orar por mim. Você pode colocar o meu nome nas suas orações. Isso é ser humilde. Isso é reconhecer que você precisa das pessoas, precisa dos outros. Eu quero te mostrar a história de
de Moisés, não temos tempo, não vamos mergulhar nessa história, mas Deus chamou Moisés em meio à sarça ardente e o escolheu para ser libertador do povo de Israel que estava escravo no Egito. Deus deu uma missão grandiosa para ele, encheu a bola dele e falou: é contigo, meu irmão, você é o escolhido, você vai libertar o meu povo, eu vou te dar autoridade diante de Faraó, você vai ter respeito diante de Faraó. Naquela época, só para você entender o contexto cultural, a pessoa que chegasse na presença de Faraó, se não autorizada, poderia ser decretada a morte dela ali naquele mesmo momento. Deus deu autoridade para Moisés. Sabe o que ele falou para Deus? Ele falou: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei falar, não vou conseguir. Ele não se encheu de si, não. Ele não falou, claro, ele poderia ter um olhar de fé, e ele não estava se negando à missão. É muito diferente, ele não estava dizendo: eu não vou, porque eu não sou capaz. Não. Ele estava apresentando para Deus a sua dificuldade. Deus, beleza, pode contar comigo, mas eu não sei falar. Claro, estava um pouco amedrontado, mas foi humilde, soube reconhecer. E Deus enviou socorro. Deus colocou ali Arão para ajudá-lo, para ser brother dele, para fazer parceria nessa missão. Quando você achar que é capaz de fazer tudo sozinho, e você esquecer dessa grande qualidade de Moisés, que no momento certo soube reconhecer sua fraqueza, você está fadado a conseguir êxito por algum tempo e lá na frente cair, colocar o seu castelo por água abaixo. Agora, quando você reconhece, quando você entende: eu tenho fraqueza, eu tenho as minhas limitações. O caso aqui de Moisés, ele falou: eu não sei falar. E se ele tivesse sido orgulhoso, talvez Deus poderia permitir um desastre, poderia permitir que ele fosse envergonhado. O que falar sobre o rei Davi no Salmo 51? Ele era rei, ele tinha todo o poder que um homem poderia ter na terra. Ele tinha toda a chance, toda a riqueza ao redor dele para que ele vivesse de uma maneira a ignorar a existência do próprio Deus, porque a Bíblia diz que é isso que o soberbo faz, que o tolo faz. Ele põe no seu coração que não há Deus e segue a sua vida. Mas Davi, na condição de rei, no Salmo 51, você vai ver ele falando: Senhor, eu sou pecador, eu venho do ventre da minha mãe cheio de pecados, eu preciso do teu perdão, não tires de mim a tua presença, não me afaste da tua presença. Ser humilde é reconhecer as suas limitações e fraquezas. Isso não é vergonha, amém? Isso não é vergonha alguma. Você não ser bom em tudo, não há erro nisso. Você não superar todas as expectativas não quer dizer que você está inadequado. Pelo contrário, quando você é humilde e reconhece, é a grande chance de Deus transformar, de Deus te ajudar naquela área. Quando você fala: Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. É a hora que Deus escolhe para agir. Quando vocês estão entendendo, digam amém. Amém. Humildade. Esse sim é o penúltimo, amém? Nós já estamos finalizando. Humildade nada tem a ver com condição financeira. Amém? Eu sempre conto essa história. Como não preguei essa palavra aqui ainda, eu vou repeti-la bem rápido. Uma vez eu trabalhava na clínica de recuperação. Então, como coordenador, eu fazia as entrevistas para que o paciente então pudesse ser aceito. Sendo uma clínica voluntária, ele teria que estar de livre e espontânea vontade. Não poderia estar sob pressão, coação da família, ou motivos de devendo alguma coisa para a justiça, nada parecido. Ele tinha que estar ali disposto ao tratamento para dependência química de espontânea vontade. Então, eu entrevistava a família, entrevistava o rapaz e depois ele separadamente. E esse rapaz, eu me lembro, ele chegou, usuário de crack, ele tinha uma sacolinha de mercado na mão, uma roupa horrível, ele estava acompanhado da irmã e do cunhado, que iam seus responsáveis, e ele não tinha nada. A irmã dele falou: a vida dele está dentro dessa sacolinha de mercado. Eu falei: meu, esse cara está aberto, ele, poxa, vai chorar na entrevista, vai agradecer, porque é uma clínica bacana, que a irmã dele está ajudando ele, vai ser tranquilo. Olá, tudo bem? Se nos sentamos ali,
E aí o cara já falou, eu não vou ficar o tempo inteiro, não vou cumprir o tratamento. Olha, mas o tratamento ele tem um plano de ação, não é assim, você precisa cumprir. Ele tem etapas. Eu vou ficar só um mês e depois eu estou decidido, eu vou para tal lugar trabalhar, e a irmã dele fazia assim umas caras de tipo, você está louco, meu. Você não está conseguindo olhar para a tua realidade? Será que você é o único que não enxerga a tua condição? E ele ali, incisivo, irredutível, totalmente orgulhoso, sem condição alguma de ser orgulhoso, porque estava realmente um lixo humano, mas assim, com o coração endurecido. E tinha um cara muito grande, que era o cunhado dele, enorme assim, bem alto, robusto, quieto a entrevista inteira. E esse rapaz não aceitando nada do que a gente estava falando. Eu falei, olha, é impossível que ele permaneça no tratamento. Vocês vão deixar ele aqui agora, ele vai ter uma crise de abstinência e vai sair daqui algumas horas, vocês vão ter um trabalho, porque vocês vieram de São Paulo. E ali a gente tentando mediar e conversar com o rapaz, ele tinha 3 filhos abandonados pelo mundo, sabe? Mais de 10 anos usuário de crack, não estava tendo a humildade de reconhecer que precisava de ajuda naquele momento. Até que num tal momento da entrevista, o cunhado levantou, pediu licença para mim, eu não era louco de dizer que não, porque ele era muito grande. Ele podia pedir até para sentar na cadeira que eu ia deixar, entendeu? E ele veio assim, eu estava aqui sentado, ele bateu na mesa, olhou para o rapaz e disse assim, iguais a você eu já matei um monte, dando risada. E aí, meu Deus, cadê a família? Família, vocês resolvem. Não, eu fiquei, meu Deus, eu falei, agora o bicho vai pegar. Iguais a você, eu matei um monte rindo. E aí eu não entendi, ele falou, e aí ele começou a contar, ele era não é o GOI em São Paulo, é mais a Rota, ele era um policial da Rota, um ex-policial da Rota, afastado. E disse que havia matado muitos usuários como ele, com um sorriso no rosto. E aí ele começou a chorar. E aí ele falou, porque Jesus entrou na minha vida, hoje eu me arrependo cada dia, e eu não consigo ter paz, porque eu lembro do rosto dessas pessoas. Tudo que a gente está querendo fazer é te ajudar, tentando convencer o seu cunhado. Tudo que a gente está querendo fazer é do teu bem. Eu não aguento mais a tua irmã vivendo o seu problema dentro do nosso casamento, tendo que cuidar de você. Toma jeito e tal, e tentou. E para concluir, sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ele levantou com a sua sacolinha de mercado e ele escolheu voltar para a rua. Ele escolheu voltar para aquela condição, ele escolheu não depender de ninguém ou de nada e voltar com um coração endurecido. Uma pessoa que não tinha condição alguma financeira naquele momento e não era humilde. Então não se confunda. Humildade não tem a ver com condição financeira. Existem pessoas com condição financeiras excelentes que são humildes, que são sensíveis à voz de Deus. Amém? Quem se lembra de Zaqueu, publicano, subiu na figueira, era um cobrador de impostos, mas ele desejou ver Jesus. Ele falou, não, eu preciso. Senhor, o Senhor fez mal a alguém, eu quero restituir. Jesus falou, hoje eu preciso e eu vou ficar na sua casa. Hoje chegou salvação na sua casa. Zaqueu era rico. E quem se lembra dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, e os outros 9 leprosos? Quem tinha lepra naquela época não tinha nada. Foram curados e não foram humildes o suficientes a agradecer a Deus. Nunca confunda a humildade com condição financeira. Amém? Nada tem a ver. E para encerrar, querido, humildade verdadeira é fazer tudo para a glória de Deus e deixar que Ele nos exalte. Amém? Verdadeira humildade é quando você busca fazer o seu melhor, dar sim o seu melhor. Você pode dizer até que, poxa, eu sou capacitado e habilitado, eu posso fazer isso. Eu posso realizar essa missão. Conte comigo, eu vou fazer. Mas no momento da glória, no momento da recompensa, você vai dizer, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Porque sem Ele eu nada posso fazer. Verdadeiramente humilde é aquele que faz tudo para a glória de Deus. E para a gente concluir, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 6.
Eu nem sei porque fechei a minha, faltam alguns textos, mas a gente já está acabando. Mateus 6, versículo 1 ao 4, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, vocês não terão galardão junto de Deus, que está nos céus. Mas quando vocês dão a sua esmola, e não fazem tocar trombeta diante de vocês, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o galardão deles. Mas quando você der a sua esmola, não saiba a mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada no culto ao Pai, que vem em secreto, e Ele te recompensará publicamente. Amém? Está aí um grande fundamento da palavra. Pessoas que são motivadas a fazer algo para Deus, ou para o patrão, ou em qualquer lugar, simplesmente para ter o reconhecimento humano, vai vir a frustração, vai vir o cansaço, você vai desistir, você não vai realizar o teu melhor. Quando você entende que é para Deus, quando você entende que a recompensa vem nele, que Ele que vê do alto, vê de cima, pode te recompensar, você faz com alegria, você dá o seu melhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vamos lá rapidinho, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Amém? Deus te deu uma visão, Deus te deu algo a realizar. Deus deu uma visão para cada ministério, que são visões diferentes, mas todas cumprem o mesmo propósito de ganhar almas para Jesus e glorificar o nome dele. Eu não tenho que achar que a minha visão é melhor ou pior. Eu tenho que simplesmente saber que foi a que Deus me deu e a glória e a honra é dele. Só isso. Amém? É isso. Ser humilde de verdade é entender. Lucas 14, 11. Agora sim, para a gente encerrar o último texto, volte alguns livros aí. Lucas 14, 11 diz assim: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse é o caminho da humildade. Amém? Que nessa noite você possa entender o que Jesus veio nos dizer aqui. Você possa entender o que ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Você viu alguns tópicos. Você aprendeu que você precisa das pessoas. Você aprendeu que você precisa reconhecer quem você é, Senhor. Eu te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para que você tenha aí alguns poucos minutos, mas que você consiga se encaixar e se adequar em algum desses tópicos. Eu tenho certeza, essa palavra não foi em vão. Essa palavra cumpre um propósito para mim, mas cumpre na sua vida também. Talvez você não esteja conseguindo ser humilde o suficiente, entender que a sua opinião e a sua solução nem sempre vai ser a melhor, mas que não há mal nenhum nisso, porque nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros, e se alguém souber fazer diferente de você, aceite. Talvez você não conseguiu ainda entender o quanto você precisa do Senhor, o quanto você precisa se humilhar aos pés dele, o quanto você precisa reconhecer que só Ele é digno, que só Ele é Deus, e se submeter à sua vontade, porque aquele que diz amar ao Senhor obedece os seus mandamentos. É impossível dizer que eu amo ou eu sirvo a Deus, mas eu não procuro obedecê-lo. Talvez a falsa humildade, o orgulho disfarçado tenha te cegado. Você seja uma pessoa que olhe para dentro de si e diga: eu sou tão bom, eu sou tão capaz de acertar, eu mesmo sou tão perfeito. Quem está errado é o fulano, quem está errado é o Beltrano. Quem deveria mudar é ela e não eu. Quem deveria fazer diferente é ele e não eu. Você está sendo orgulhoso. Você está usando da tua justiça que nada pode fazer. Você está julgando e você não tem esse direito. Talvez o seu coração foi tomado com o sentimento de apontar o dedo, de acusar quem errou, quem pecou, quem tropeçou. Querido, você não é juiz.
Você pode ser um instrumento de transformação, um agente de milagre, um instrumento de luz na mão do Senhor. Mas use de amor, não use de julgamento. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu quero orar e quero, nesse momento, dar a oportunidade para talvez alguém que nessa noite reconheceu pela primeira vez, talvez, que depende exclusivamente, precisa depender do Senhor. Ao longo dessa palavra você entendeu que você sem Deus é nada e que você precisa caminhar de maneira sólida e convicta com Ele. Talvez no seu coração nasceu o impulso de entregar a sua vida, de dizer: Deus, eu preciso, eu quero mais, eu quero sim, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero sim cumprir a tua vontade. E se você nessa noite quer reconhecer que só o Senhor Jesus pode transformar, pode te ensinar, pode te conduzir, somente Ele disse: aprendei de mim, somente Ele disse que era o próprio caminho e era o único caminho. Se você nessa noite reconhece e deseja no teu coração orar comigo, aceitando o Senhor no teu coração, reconhecendo a necessidade emergencial de Deus na sua vida, eu convido a ter um toque com as suas mãos, é o suficiente. Eu vou entender, eu vou orar com você. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Esse simples toque é um gesto de humildade, esse simples toque é um gesto de simples levantar das mãos. É uma mensagem para Deus que você precisa, que você entende e que você recebeu essa palavra. Eu quero orar com você. Eu quero que você repita comigo essas palavras: Senhor Jesus, Tu és o referencial, Tu és o modelo mais perfeito, único. Não há outro além de Ti, não há outro capaz de mudar a minha história. Não há único, não há outro capaz de me ensinar, de me conduzir por um caminho de vida. Senhor, eu reconheço, Jesus, que o Senhor veio ao mundo, viveu de maneira santa, viveu de maneira irrepreensível, morreu na cruz, sendo justo, morreu como injusto, no meu lugar. Eu reconheço, Jesus, que eu preciso aprender do Senhor. Eu preciso, eu reconheço, preciso ser igual a Ti, manifestar as Suas atitudes. Por isso eu te peço perdão. Todo tempo da ignorância, todo tempo que eu achava ser humilde, mas não era. Me perdoa. Todo orgulho que resultou em viver uma vida longe de Deus, independente de Deus, eu te peço nessa noite, me perdoa. Tira o seu orgulho do meu coração e coloque por humildade. Coloque por humildade. Jesus, perdoa os meus pecados. E nessa noite, tenha-me como filho. Tenha-me como filho. E escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Você que orou pela primeira vez, você que outras pessoas pediram essa oração, glória a Deus por isso, mas você que orou pela primeira vez, ao final desse culto, a Ellen, essa moça que serviu uma balinha no começo, ela quer anotar o seu nome, ela quer aqui registrar a sua recíproca. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a tua vida com as orações. Amém? Não esqueça de dar o seu nome para ela, o seu telefone, para que você possa ser abençoado. Convido todos a ficarem de pé, amém, em nome de Jesus. Pra que tu pensa cedo, mais e mais. Estou morto pra viver pela face. Divide-me no ar.
daquilo que está sendo mais e mais. Santo do santo, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Debaixo de tua casa, leve o amigo, eu já chegando, só pra passar embaixo, tua presença me trazer. Eu não preciso experimentar a minha agora é fazendo vida de chamar e nesse primeiro lugar daquilo que está cheio mais e mais. E não será justo estou no outro lugar que vejo tua face. E me primeiro lugar daquilo que está cheio mais e mais. Santos, santos, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Debaixo de tua casa, é o teu amigo, eu nunca chegando, só pra gastar embaixo, pra presença me trazer. Tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença. Eu gostaria de, como família, nós aprendemos aqui, precisamos uns dos outros, como corpo, somos, amém? Família de muitos membros da profetia, em nome de Jesus, família, a tendência é sempre crescer, amém? Mas tem um membro dessa família hoje especial, faz seu aniversário, comemora seu aniversário, fica mais velho hoje, amém? Mais experiente, né? Mais experiente, vamos adotar essa, vou começar a adotar essa também, mais experiente, né? Amém? Nós como família, como igreja, quero abençoar o Juninho, vem aqui na frente, Juninho, quero que você, também possa estender suas mãos, abençoe a vida dele. Não seja deselegante, tá? Não pergunte coisas que você está fazendo, está fazendo o que você está fazendo. Fala a verdade, você não pode mentir. Vai, vamos falar. Está achando a idade de Cristo? Oh, glória, a idade de Cristo. É profético isso aí, meu irmão. Positivo de vida, tá? Isso só ali mesmo para achar, né? Queridos, vamos orar por isso nas suas mãos. Vamos abençoar a vida dele. Pai, eu quero agradecer, Senhor, porque ele veio fazer parte dessa família. Quando eu mesmo ainda não estava nem aqui, o Senhor enviou, Deus, um anjo que levou o Juninho ali a conhecer o pessoal da Bola de Neve, que iriam fazer o batismo. E ele foi servir essas pessoas, tem um coração livre, é uma pessoa que se possa servir de antemão, e foi ali prestar um serviço ao teu reino. E a palavra tocou o seu coração, a palavra impactou a vida dele, e ali nasceu uma semente que nunca mais morreu e não mais, jamais morrerá. Ali o seu filho conheceu o teu amor, a tua verdade, Senhor. Ali ele teve um encontro inicial contigo e logo após já estava fazendo parte dessa família, caminhando conosco,
se dispondo, arregaçando as mangas sempre para ajudar, para servir. Alguém que tem entendido, Deus, o Evangelho, alguém que tem aberto o coração, não é perfeito, mas tem aberto o coração para as suas transformações, as mudanças necessárias. Pai, como igreja, nós abençoamos a vida dele. Como igreja, Pai, nós estendemos as nossas mãos, pedimos sonhos realizados sobre a tua vida e através de você, que não sejam apenas sonhos teus, mas os sonhos teus se realizem na sua vida e se realizem através de você, através da família que será constituída. Que o Senhor ilumine os teus caminhos, que o Senhor te dê sabedoria a cada dia para liderar, para ser instrumento de amor nesse mundo, para ser instrumento de paz, para ser instrumento de bênçãos. Como igreja, eu abençoo os sonhos que você tem no teu coração, para que sejam e se tornem realidades. Eu abençoo os teus anos de vida sobre essa terra, que sejam anos de alegria, anos de descanso, anos de júbilo, anos e anos caminhando com o Senhor Jesus Cristo até o dia de Ele voltar. Como igreja, como pastor, nós declaramos o nosso amor por você, o quanto você é importante para esse povo, o quanto você é parte dessa família. E nós assim abençoamos em nome de Jesus. Amém. Vou te abençoar, vou te dar um abraço aqui do Juninho. Comer esse bolo horrível, não pelo sabor, não pelo sabor, tá vendo? Mas vocês vão entender o que esse bolo que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Filho, que as consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, não somente nesse dia que se chama hoje, mas para todo sempre. Agindo Deus, ninguém impedirá. Deus abençoe, vai na paz. Amém.
seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Gostaria que nesse momento você se lembrasse de nações. Que nesse momento você trouxesse ao seu coração vidas que você conhece, que estão perdidas. Vidas que não têm Jesus ainda, que não têm salvação. Eu sei que você conhece. Eu quero que você tenha agora no teu coração esse congresso de missões. A palavra profética repete que eu te darei uma nação de tolerância. E você tem que crer que o Senhor nessa noite entrega para a tua vida uma nação como herança para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Se não é uma nação, é uma vida. E essa vida é a tua nação. Creia, querido. O Senhor tem algo para a tua vida. Não se esqueça dos planos de Deus para você. Nós vamos declarar que chegou o tempo de Deus para as nações. Em cada canto desse mundo existe uma nação que precisa de salvação. Em cada canto desse mundo existem pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E nós, como profetas, vamos levantar as nossas mãos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos e a nossa voz. E vamos declarar que chegou o tempo de Deus. Nações chegou o tempo de Deus.